Muito boa noite, meus queridos amigos que acompanham a Fênix, a empresa Fênix. Eu agradeço a todos vocês. Tem vezes que não dá para responder, porque é muita correria em relação a buscar as pessoas que querem se internar, certo? Mas nós estamos lutando para qualquer situação de internação. Tanto para mulheres, para homens, para jovens, para senhores de idade e qualquer tipo de pessoa que tem um problema com drogas, certo? Depressoras e variações de comorbidades, como bipolares e essas situações todas. Como nós falamos, a dependência química, certo? O propósito da dependência química para recaída, a gente vê o comportamento do indivíduo, quando ele chega na comunidade, é com as recaídas dele. A gente vê que ele começa a ter um comportamento destrutivo. E esse comportamento destrutivo é que leva à negação. Por quê? Porque o dependente químico, quando vem para uma clínica, certo? Ou para quando ele vai para um hospital, certo? Os profissionais acionam, né? E começam a dar palestras referente à negação. Por quê? Porque ele nega a doença dele, ele nega que ele é doente. É a mesma coisa, a pessoa é diabética, ele não pode negar que é diabético. E o que acontece no dependente químico? Há variações de pensamentos nele, que ele nega a doença dele. Então, quando ele passa um tempo na clínica e quando ele sai novamente, ele começa a negar a doença. Aí ele nega a doença novamente, recai e volta a ser internado novamente. Eu tenho aqui umas palavras para dizer. A pior fase do dependente químico é o pensamento destrutivo. Não podemos conseguir desfrutar uma sobriedade duradoura se nós tivermos o pensamento destrutivo. Temos dentro de nós o potencial para amadurecer. Todo ser humano tem um potencial para amadurecer. Por que tem dependentes químicos que não amadurecem? Porque tem um pensamento totalmente destrutivo e nega a doença. Crescer na nossa recuperação para conseguir uma vida abundante e cheia, podemos tornar-nos pessoas de grande autoestima e de expectativas otimistas. Podemos tornar-nos vencedores, como tem pessoas que tornaram vencedores na área da dependência química, da doença. Quantos que recuperam? Milhões de pessoas recuperam. Quantos conseguem manter esse sóbrio? E bem, e depois de sua primeira experiência em tratamento? Quantos recaem mergulhando outra vez na doença e no desespero da dependência química? De fato, a dependência química é caracterizada pela recaída, pelo pensamento destrutivo. Quando eu estava falando na palestra passada sobre a síndrome, certo, da abstinência demorada, é que a pessoa precisa se caracterizar, certo, e precisa se aperfeiçoar na sua recuperação. Por quê? Porque a recaída ela é inconsciente. A pessoa chega em algum lugar onde que oferece uma bebida ou uma droga da sua preferência, ele antes de negar toda essa situação, ele age e recai novamente. E é obrigado a ser internado novamente, certo? O que se passa com eles? Serão estúpidos? É pouco provável. Veja que uma recuperação duradoura não depende da inteligência do indivíduo. Um doutorado em física nuclear não garante uma sobriedade feliz. Nem ganhar na loteria ou ganhar um concurso de beleza não é a inteligência, a sorte ou a beleza
que mantém as pessoas sóbrias. A atitude é que faz a diferença na recuperação. Então a atitude é uma resposta. Se a pessoa não tiver uma atitude afirmativa para buscar uma recuperação, ele sempre vai negar a doença. As atitudes são tanto um caminho para uma recuperação saudável e feliz, como um caminho para a recaída também. Depende qual atitude que ele vai tomar depois que ele estiver na clínica. Se ele quer realmente se recuperar ou se ele quer realmente recair novamente. É tão simples quanto isso. Isso não é uma maneira nenhuma, uma ideia nova. Os antigos gregos compreenderam, mudou as vidas de milhares de pessoas, sugerindo o poder do pensamento positivo. Nós nos tornamos literalmente naquilo em que pensamos na maior parte do tempo. Se a pessoa pensar negativo, ele vai se tornar negativo. A pessoa tem que ter atitudes concretas que ele pode se recuperar. Lógico que tem pessoas que realmente as drogas ofenderam as sínapses, ofenderam os neurônios, eliminaram vários neurônios do seu cérebro, mas isso com uns anos, ele limpo, isso vai transformando outra química no cérebro dele. E ele vai ficando cada vez mais, certo, com autoestima, no trabalho, no emprego, com a família, com a sociedade. Então, as nossas más atitudes, as más atitudes dos dependentes químicos podem enganar toda a vizinhança, mas a arrogância e o falso orgulho levam que acreditar que seus pensamentos negativos vão dar certo. Pensamentos negativos não dão certo, e sim pensamentos positivos. É aí onde que está a nossa batalha, na nossa batalha de dar as reuniões, os profissionais sempre batalhando, para a pessoa mudar os pensamentos, mudar o seu jeito de ser, mudar a sua qualidade de vida. Se ele não mudar a qualidade de vida, e não importa se é uma pessoa de família disfuncional ou de família funcional. O que importa é ele mudar de atitude dentro dele. Isso daí são os péritos da ciência, já comprovaram isso. A medicina já comprovou isso, certo? O pensamento destrutivo é um dos maiores sintomas da dependência química. Todos sofremos disso uma vez por outra. E não passa com 30 dias de tratamento. Ele precisa de 6 meses. Pode até estar presente mesmo quando sóbrios. Por isso que ele tem que trabalhar no pensamento dele, destruindo a sua recuperação. Então, o que eu venho dizer no dia de hoje? Que vocês têm que criar autoestima, certo? E a família tem que ajudar nessa posição, dando autoestima para o seu ente querido, dando autoestima para a sua pessoa que está internada, para ela desfrutar valores melhores na vida. Porque a vida é bela, a vida é cheia de problemas, todo mundo tem problemas. Mas o que interessa é que a pessoa pode valorizar isso mudando seus pensamentos. Eu tenho outra situação, certo? 40% que escorregam para uma recaída são pensadores destrutivos, por excelência ainda. Cada um nos deve examinar o seu próprio pensamento. Será as suas atitudes positivas e construtivas ou praticamos pensamentos destrutivos? Andamos preparando para uma recaída, praticando pensamentos destrutivos.
Estamos nos pendurando na sobriedade, com os dentes cerrados e uma infelicidade violenta? Por quê? Pelo pensamento negativo. Para conseguir uma recuperação bem-sucedida, para nos sentirmos bem mental e fisicamente, precisamos ter a cabeça no lugar, com um pensamento claro e racional. Para conseguirmos isso, temos que reconhecer os nossos padrões de pensamento destrutivo. É por isso que o programa de recuperação tem o 10º passo e o 4º passo, para onde ele vai exercer, certo? Todo dia fazendo o 10º passo, por experiência própria fazendo o 4º passo, para ver da onde que ele está errando, para não voltar esse pensamento destrutivo novamente, certo? Ele tem que aprender maneiras de mudar esses padrões negativos da vida dele em padrões positivos. Existem 4 denominadores comuns que parecem caracterizar as pessoas que voltam ao uso. Vejam bem, essas 4 atitudes podem aparecer durante qualquer fase do processo de recuperação, mesmo depois de vários anos de sobriedade bem-sucedida, mas tem um papel primordial durante os primeiros meses críticos da sobriedade. Essas atitudes são muitas vezes a causa da recaída que ocorre durante o primeiro ano de tratamento. Uma pessoa pode terminar o programa de tratamento com êxito e mesmo assim continuar a ser um pensador destrutivo, porque meses de tratamento intensivo é apenas o começo da recuperação. A recuperação continua para além do tratamento. À medida que trabalhamos para desenvolver essas atitudes positivas no mundo que nos rodeia, né? Como melhorarmos nossos relacionamentos, recuperarmos a nossa saúde, é o processo de mudança, crescimento e amadurecimento. Para nós, a recuperação é vida. Eu sei que mesmo com os problemas que o Brasil está passando, né, que é meio vergonhosa, mas graças que nós temos pessoas que são, né, inteiramente aí firme, né, como nós temos pessoas aí que estão lutando contra essa guerra que eu não entendo muita coisa, porque você lê a Veja, vê uma coisa, depois você lê um livro, vê outro tipo de situação, eu acho que é uma parafernália só. O dependente químico é quase a mesma coisa, vive na parafernália do pensamento negativo e não muda nada, continua a mesma coisa. É que nem meus avós falavam para mim, quando eu tinha uma idade, com 5 anos de idade, apareceu uma vez um papel lá em casa, em São Miguel Paulista, onde que eu morava, doe ouro para o Brasil para pagar a dívida externa. E de repente meu avô falou, mas eu tenho que doar ouro para o Brasil para pagar a dívida externa? E eu vi a fila de pessoas doando ouro para o Brasil para pagar a dívida externa. Eu sei que não bate o que eu estou falando da maneira que eu estou falando da dependência química, mas é quase a mesma coisa. O dependente químico ele só vai resolver se ele for honesto, ele tiver uma mente aberta e uma boa vontade. Se ele não tiver esses 3 itens, ele não tem o alicerce da vida dele. E para o término, certo? Ele tem umas atitudes que são conversa fiada, grandiosidade, facilitador e rebelde. Se ele trabalhar nessas 4 fases, certo? Ele vai ter um pensamento mais positivo. Isso daí eu creio que vai dar resultado. Desde já eu agradeço a todos, estamos internando pessoas, certo, de várias idades, né, nas clínicas,
que nós temos, clínicas que outras pessoas têm, a gente manda para lá. Aqui na Clínica Munster também temos internado muitas pessoas e estão dando bom resultado, não é porque eu trabalho nessa clínica, né? Junto com o Dr. Luiz Mengão, certo? E com os meus amigos que me ajudam na Fênix, nessa empresa que está ajudando muita gente, e nós estamos à inteira disposição para internar menores, mulheres, homens que têm um problema da dependência química. Desde já eu agradeço a todos vocês, certo? De coração, e desejo para vocês uma ótima semana, desejo para vocês muita paz, muita firmeza, que nós temos que melhorar não só a dependência química, como esse país também. Meu muito obrigado.